Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 7. Até o 13. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Aleluia. Irmãos, nós sabemos que estamos nos últimos dias. A cada dia que passa, com tanta injustiça, guerra, fome, terremoto, peste, as pessoas maquinando o mal contra as outras de graça. Pessoas matando por causa de um celular merreca de R$1.000. É tanta coisa que está acontecendo que tem que ser muito tapado para não perceber que estamos nos últimos dias. Ou, como dizia minha mãe, tem que fazer de esquerda ou de bobo. Sabemos que estamos nos últimos dias. Então, queridos, há urgência nas coisas de Deus. Vocês viram como Jesus enviou esses discípulos. Ele os treinou. Diz o texto que lemos, foi de aldeia em aldeia, pregando o evangelho e treinando os discípulos por cerca de 1 ano e pouco. Presta atenção. Quanto tempo? 1 ano e pouco. Alguns meses. Aí ele reuniu os discípulos para si e disse: agora, vocês vão fazer o que vocês viram eu fazer durante esse período. Isso nos mostra um princípio: cristianismo é prática. Você aprende para fazer igual. Você aprende com o pastor, você aprende com o líder, você aprende com o mestre, você aprende com aquele que está te instruindo, com o seu coach. A palavra agora é coach. Você aprende com ele, mas você não aprende por aprender. Você tem que praticar aquilo que aprendeu. Essa é a nossa vida. As crianças nascem e aprendem dos seus pais. Aprende a falar, aprende a cantar, alguns aprendem a xingar, porque tem pai que xinga pra caramba, infelizmente. Tudo que elas veem e ouvem, elas aprendem. E sabe o que elas vão fazer? Praticar aquilo que aprendeu. Elas aprendem a brigar com a esposa quando casar, porque viu o pai e a mãe brigando na frente delas. Isso é grave, você sabe disso, né? Mas aqui Jesus enviou de 2 a 2, dupla de 2. Repete comigo, dupla de 2. Não tem jeito de ser de outra coisa. Mas Jesus disse: olha, vai ter pessoas que não vão receber vocês. Por que Jesus falou isso? Falou: vai chegar em aldeia, eles não vão receber vocês. Queridos, aprendam um princípio extremamente importante. Jesus veio para quebrar paradigmas. Ao enviar esses 12, de 2 a 2, ao enviar os seus discípulos de 2 a 2,
ele estava quebrando um paradigma que eu vou te contar que talvez você não saiba. Havia, naquela época, vários filósofos. Paulo pregou para alguns, quando ele foi em Atenas, para os estoicos, para os epicureus. Mas havia uma classe de filósofos chamado os cínicos. Olha aqui para mim, presta atenção. Jesus veio para quebrar paradigma. Os cínicos eram filósofos gregos que saíam pelo mundo, desde quando Alexandre o Grande conquistou o mundo. Depois veio Roma e derrubou o seu império. Eles já estavam por lá, ensinando que a vida é um caos. E que não tem mais jeito para esta vida. Eles eram chamados os cínicos. A palavra cínico, se você não sabe, vem de Sion. A palavra Sion do grego é cachorro. Então eles eram chamados para nós, os cachorros. Porque se falava por aí que a única coisa que eles faziam era ficar latindo, vociferando, desastre, problemas. Então Jesus veio para quebrar isso aí. E eles eram filósofos itinerantes, que iam de 2 a 2, presta atenção, em aldeias, pregando ou filosofando o caos. Mas Deus, na sua sabedoria tremenda, enviou Jesus para dizer que apesar do caos, apesar da queda do homem, ainda havia jeito. Jesus veio para nos salvar. E ele não só veio para nos salvar, ele veio para nos ensinar, como ele ensinou esses discípulos, a pregar o evangelho, a anunciar boas novas, a dizer que mesmo que a vida esteja um caos, como está o Brasil hoje, moralmente, politicamente, ainda há esperança, ainda há jeito. Deus é poderoso para mudar todas as coisas, na minha vida, na sua vida, na aldeia, no Brasil, neste estado, há sempre um jeito. Então os cínicos saíam perambulando e pedindo favores, e diziam que eram filósofos e precisavam da ajuda das pessoas. Então eles encostavam, geralmente eles descobriam em cada vilarejo, aonde tinha a pessoa mais rica do vilarejo, e ia para a porta dele, filosofar, porque dali ele podia receber uma ajuda. Olha o paradigma que Jesus quebrou. Ele disse: vocês vão de aldeia em aldeia, de 2 em 2, expulse demônios, pregue arrependimento, pregue o evangelho, cure os enfermos, muda o caos que se encontra a nação de Israel, porque eles foram enviados às aldeias de Israel. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não veio para os gentios, ele veio para Israel. E eles saíam e foram enviados aqui, como lemos, de 2 em 2. E Jesus enviou e deu autoridade sobre os espíritos imundos. E deu algumas instruções: olha, não leva nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, não leve saco de viagem. Isso aqui é uma tradução moderna, nem tem nada a ver, eles nem sabiam. Não leva capanga, não tem nada a ver com saco de viagem. Era capanga, embornal. É a mesma coisa. Não leva nada.
Não leva nem dinheiro em seus cintos, calça e sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Se algum povoado não os receber nem os ouvir, vocês vão sacudir a poeira dos seus pés e sair vazado. Não há tempo a perder com quem não quer nada com Deus. Irmãos, eu não preparei nada disso aqui. Eu estudei Hebreus a semana inteira. Pesquisei. Fiz o que eu pude. Viemos para o churrasco. Teve o dia da família hoje. Quem não veio perdeu. Churrascão feroz. Dei uma cochilada. No que eu acordei, ali pelas 5h30, cochilada porque eu demorei a deitar, estava esperando a Dalva, que não estava aqui. Dei uma cochilada, acordei assustado, 5h30, quase 6. Tomei um banho rapidão, falei, já está na hora de vazar para a igreja, voltar. Aí Deus me levou nesse texto e falou, escreve e fala. Sabe por quê, queridos? Porque se havia urgência naquela época, hoje é muito mais urgente. O tempo urge, a urgência de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas, de expulsar demônios, de pregar arrependimento, coisas que as igrejas não estão fazendo, de ganhar almas para o Senhor. Estamos preocupados em adquirir riquezas, acumular coisas. Jesus disse para eles, olha, não levem nada, nem dinheiro extra, não levem nada. Confie na provisão de Deus, confie no poder de Deus. Vocês têm autoridade sobre demônios. Cure os enfermos. Queridos, esta palavra é para nós hoje. Então, quando os discípulos chegavam nos vilarejos, a primeira coisa que eles pensavam, lá vem os cínicos, porque eles não tinham nada, apenas uma capanga com algumas coisas e um bordão. Lá vem os cínicos. Cínico significa o quê? Vem da palavra Sion, que é cachorro. Só, queridos, que em pouco tempo eles mudavam de ideia. Porque não existe cinismo algum em nós, aqueles que creem no Evangelho e no poder de Deus. A firmeza, confiança, porque temos autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar as boas novas. Declarar que Deus te ama, que Deus ama o homem, a mulher, que Deus ama as pessoas e é poderoso para mudá-las, transformá-las. Muitas vezes pensamos, a minha vida está um caos, não há mais jeito. Querido, preste atenção, você está ouvindo um cínico. Você está ouvindo a voz do diabo. Se tem alguém que é cínico, chama capeta, demônio, Lúcifer e seus anjos, são cínicos. Como aqueles filósofos que existiam naquela época. Sabe por quê, queridos, que Jesus quebrou esse paradigma? Porque João Batista veio anunciando e dizendo, está próximo o reino de Deus. Mas quando Jesus começou o seu ministério, há 1 ano e pouco antes de enviar os discípulos, ele disse, é chegado o reino de Deus. Sabe, amados, quando nós ouvimos uma palavra dessa e começamos a praticar, a saber que temos autoridade para expulsar demônios. Tem gente que acha que é só pastor, tem gente que acha que é só o Claudemir, tem gente que acha que é só o fulano. Jesus está te mandando expulsar demônios, curar os enfermos, arregaçar a manga, partir para o ataque, porque o tempo é urgente. Não fique preocupado em dinheiro extra, em bordão, em roupa extra, em terno, em paletó, em sapato novo.
parta do jeito que você estiver. Você não é cínico, mas você tem o poder de Deus. Deus vai providenciar tudo que você precisa. Sabe por que Jesus fez isso? Porque isso é o sinal de que o reino de Deus havia chegado. Muitas vezes as pessoas acham porque construíram um templo gigante, irmãos. Os endemoniados, tem uns acham que até os extraterrestres construíram pirâmides gigantes. Templo grande não significa que Deus está nesse negócio. Coisas suntuosas, muito menos. Olha aqui. Eles não foram para filosofar, eles foram para praticar o Evangelho. Nós não podemos viver de filosofia. Nós não podemos viver de achismo. Nós temos de viver na prática o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, presta atenção, Paulo falando. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é churrasco toda semana. O reino de Deus não é pudim, sorvete, picolé. O reino de Deus é o poder do Espírito agindo através da nossa vida. Aleluia! Então os discípulos tinham uma mensagem, tinham o poder de Deus com eles, coisa que os cínicos não tinham. Os cínicos achavam que o mundo não tinha mais jeito. E Jesus antecipou para os discípulos, ele, olha, vai chegar em alguns lugares que vocês não vão ser bem recebidos. Queridos, mesmo estando cheio de autoridade, mesmo recebendo o poder de Deus, há oposição. O diabo não dorme. Ele não é aquele chifrudo, sonolento, não, irmãos. Ele tem meios, projetos para destruir as famílias, as crianças, para destruir esta geração. E se a igreja ficar preocupada em terno novo, sapato novo, batom nos olhos, na boca, rímel no olho, fica preocupado com essas coisas, querido. O diabo leva toda uma geração para o inferno. Jesus disse, olha, não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com roupa extra, com um guarda-roupa cheio de ternos. Eu me lembro que um irmão da igreja me chamou uma vez. Vamos ali em Campinas, na casa do meu tio. Daí fazer o quê? Fazer uma visita para ele. Ele é pastor da Assembleia de Deus aqui do pastor Albino. Não vou contar onde não, aqui do pastor Albino em Campinas. Chegamos lá. Ele falou, eu te trouxe aqui porque eu quero te mostrar um negócio. Ele me levou no quarto do tio dele. Eu não tinha nada a ver com isso. Era ele que inventou isso, tá, irmãos? Ele tinha um quarto grande e um guarda-roupa que eu acho que dava daqui lá na parede. Daqui lá na parede, deixa eu ficar bem aqui, para eu sei quanto. Daqui lá na parede, dá 7,5 metros. Presta atenção, daqui lá na parede, 7,5 metros. O total aqui é 15, eu estou bem no meio. Irmãos, ele falou, vamos dar uma olhada aqui na coleção de paletó e gravata, de ternos que ele tem. E ele saiu contando. 47 ternos. Falei, misericórdia. O que ele quer questão de trem? Ele falou, ele não repete um terno no mês. E ainda sobra mais 17 para o próximo. E o próximo, aí vai, depois ele volta lá no primeiro. Nós sabemos, queridos, que o reino de Deus é a coisa muito mais simples do que a gente imagina, né?
Por isso chegavam algumas pessoas na igreja e falavam, eu queria falar com o pastor. Eu estava ali, tênis, calça jeans, uma camiseta, que eu tinha ganhado de presente de aniversário para variar. O pastor sou eu. Eles olhavam assim, olhavam. Será? Eu ficava pensando. Esse menino, será que ele prega o evangelho ou é algum filósofo grego? Não me ofende, não, não sou cínico, não. Irmãos, ele disse, olha, alguns não serão bem recebidos. Mas se isso acontece, sacode a poeira e parte para frente. Há urgência no reino de Deus. Jesus ensinou a não jogar pérolas para porcos. Jesus estava ensinando ali os discípulos a não perder tempo com quem não quer nada com o reino de Deus. Por isso que eu nunca pensei, eu não achava que eu era pastor, eu era evangelista. Sabe por quê, queridos? Eu nunca perdi tempo, fiquei perdendo tempo com quem não quer nada, com nada. Principalmente com Deus. Você ensina a pessoa a levar uma vida cristã normal, a dizimar, a ofertar na casa de Deus. O reino de Deus depende disso, querido. O avanço da pregação do evangelho depende do dízimo, da oferta. Aí se a pessoa ouviu isso 500 vezes, teve a oportunidade milhões de vezes de dizimar e não quer dizimar, irmãos, eu não fico perdendo tempo com isso. Eu estou falando de um aspecto. Mas muitas vezes a pessoa não quer mudar de vida. Ela simplesmente não quer. Vocês conhecem, agora eu vou filosofar, mas não sou cínico. O pior cego é aquele que não quer ver. Já ouviram isso alguma vez? O pior cego, queridos, é aquele que não quer ver. A pior pessoa para ser ensinada é aquele que não quer aprender. Mas Jesus havia ensinado os discípulos durante 1 ano e pouco, depois ele ficaria mais 1 ano e meio. Foi só apenas 3 anos o ministério de Jesus. Ele ensinou tudo e enviou os discípulos de 2 a 2. Vai lá, pregue o evangelho, arrependimento, mas faz uma coisa, mostra que o reino de Deus é algo power, é poderoso. Cura os enfermos, expulsa demônios. Vocês estão recebendo autoridade para isso. E Jesus, depois que ele morreu e ressuscitou, ele reuniu os discípulos de novo, e eles estavam ali nos representando. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu vou passar isso para vocês. Dá uma olhada lá no final dos evangelhos. Ele disse, olha, fiquem firmes aí. Ele soprou sobre eles. Ele disse, recebam autoridade. Autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar arrependimento, para profetizar mudança, transformação na vida da pessoa. Autoridade para mostrar para elas que tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele, a nossa vida pertence a Deus. Irmãos, tem que cair a ficha. Eu me lembro como se fosse ontem. Dá até filme, como se fosse ontem. Eu disse aqui, queridos, você está preparado para ir para o céu? E se Jesus voltar essa noite? Irmão, Jesus não voltou, mas naquela noite, meu estômago explodiu, eu fui para o hospital, não tinha mais nenhuma sobre mim mesmo, acordei 6 da tarde, fizeram uma cirurgia, me popotizaram com uma... Não vi mais nada, acordei com o ar-condicionado gelado, meus pés estavam mais gelados que defunto, pé de defunto. A Dalva veio lá, ficou assustada, falou, ele já morreu ou está vivo? Pelo pé ele já morreu, pelo menos o pé dele já morreu. Aí a menina falou, calma, Dalva, ele ainda está vivo ainda, lá o aparelhinho está pi, pi, pi. Irmãos, a nossa vida pertence ao Senhor. E se naquela hora eu tivesse sido levado, eu não tinha mais direito sobre a minha vida.
Mas a vida pertence ao Senhor, a nossa vida pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Às vezes ficamos nos preocupando com o que Jesus falou para os discípulos. Não se preocupa com essas coisas. Não se preocupa com 40 ternos, se tem terno, se não tem terno. Não esquenta a cabeça com isso, não. Aí ele disse, olha, vai haver resistência, mas não perca tempo com quem não quer nada. Quem não quer nada com o reino de Deus, já não há mais tempo. O tempo se aproxima da volta de Jesus. Sabe por que é que Jesus disse isso para os discípulos? Porque até a paciência de Deus acaba um dia. Deus já havia dispensado, preste atenção, muito tempo com Israel. Desde a queda do homem, desde a formação de Israel, quando ele chamou Abraão, ele começou a formar uma nação. Isso levou séculos e séculos, querido. Deus havia perdido muito tempo com Israel. Agora já não havia mais tempo. E quando não há mais tempo, não há tempo e nós não podemos perder tempo, porque senão não vai dar tempo de fazer o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Você já pensou nisso? Às vezes ficamos preocupados com o que comer, com o que vestir. Jesus disse, olha, não esquenta a cabeça com isso não. Vocês já aprenderam que o reino de Deus é power, é poder. O Espírito Santo é poderoso. Então vai lá, já receberam autoridade, expulsa demônio, cura os enfermos. Aqui diz que eles foram, curaram os enfermos, expulsaram o demônio, ungiram com óleo. As pessoas eram curadas. Irmãos, quem cura não sou eu, não é o irmão, não é a irmã. Quem cura é Deus. É o poder de Deus. Mas nós temos que ir e profetizar e declarar a cura com autoridade. E Deus havia dispensado muito tempo com Israel. Irmãos, vou falar o que eu anotei aqui. Hoje nós não temos mais tempo de ficar discipulando de pessoas que não assumem o cristianismo na sua vida. Pessoas que querem ficar penduradas nas outras. Hoje nós não podemos mais perder tempo com pessoas ou com crentes 6 horas. Sabe o que é crente 6 horas? 6 horas para mim, irmão. Estou com dor na unha. 6 horas para mim, irmão. Meu dedo espremi na porta. 6 horas para mim, irmão. Estou com dor nos quartos. 6 horas para mim, irmão. Ora você, pelo amor de Deus. Não seja crente 6 horas, não há tempo mais para ficar perdendo tempo com isso, queridos. As almas estão indo para o inferno, as crianças estão sendo tragadas através da internet pelo diabo, sendo arremessadas para o inferno. Os adolescentes nem se fala, os velhos, os adultos, o diabo está agindo, ele não para 24 horas por dia, ele está tentando, levando pessoas para o inferno, e nós estamos preocupados com coisas mínimas, ínfimas, coisas passageiras. Temos que nos preocupar com coisas eternas, com a vida eterna dos seus parentes, dos seus familiares. Coloca o nome dele ali, ora por ele, ora por você também. Aquele que está de pé, cuidado que não caia. O diabo tem dado rasteira em centenas de pastores, de líderes, de irmãos, esvaziado o coração das pessoas, porque as pessoas, querido, não tomam atitude. Deus não tem mais tempo, Ele não pode mais perder tempo com crentes que não querem nada com o cristianismo. Crente esquenta banco. Nós precisamos agir, fazer. Fale de Jesus, fale de Jesus, fala do poder e deixa Deus agir. Irmãos, eu nasci, cresci, queridos, preste atenção, numa igreja evangélica. Eu recebi o chamado desde os 12 anos e nunca mais parei de falar de Jesus. Aqui Jesus pegou os 12,
chamou para si e disse: agora, galera, o negócio é o seguinte. Chega de ver. Chega de assistir eu expulsar demônios e curar enfermos. Agora é com vocês. Agora é contigo. Mas vou dar algumas instruçõezinhas aqui, porque vocês têm que seguir a risca. Não leve nada. Não leve nada. Vamos quebrar um paradigma. Os cínicos também não levavam nada. Ficavam dependendo dos ricos de cada aldeia. Vocês vão depender somente de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. Se os cínicos, os cachorros, dependiam dos ricos, preste atenção, nós temos que depender de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele é a última palavra, Ele sabe o que eu preciso, que você precisa, Ele vai prover, o nome dEle é Deus proverá, o Deus que provê todas as coisas. Se precisa de cura, Ele vai prover, se precisa de ânimo, é Ele que provê, é Ele que te enche de coragem, de ousadia, é Ele que te garante a vitória. Confia em Deus, tenha fé em Deus e na sua palavra, porque Ele não falha, Ele não falhou. E os discípulos receberam a instrução, partiram para o ataque e aconteceu do jeito que Jesus mandou. Queridos, nós somos discípulos de Jesus, confiamos nele e na sua ordem de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia! Quando eu recebi o meu chamado, com 12 anos, como toda criança, eu tentei procrastinar isso aí. Dá uma de bobo. Mas, Senhor, eu quero casar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma casa própria, eu quero uma esposa bonita, eu quero filhos saudáveis. Irmãos, tudo que eu pedi, Deus me deu. Não falhou em nenhum. E Deus sempre me deu muito mais do que eu mereço. De vez em quando, eu dou uma andada naquele sítio ali. É verdade que é muito trabalho. Nem eu, nem a Dalva, a gente não para. A Dalva, então, metida artista, pintora, é o dia inteiro pintando árvore, fazendo buraco, modificando o terreno, e corre atrás de galinha, chute em cachorro, e por aí vai o dia inteiro. Ontem eu chamei a Dalva para fazer uma coisa que a gente ainda não tinha, ela não tinha feito. Quem conhece lá? Subi naquela rampinha da tirolesa. De vez em quando eu subo lá, ela nem vê. Subo lá e dou uma olhada, uma geral. Lá você tem uma panorâmica. Comecei a agradecer a Deus. E a Dalva está lá, mandando enxada e cavuca, e taca a terra para cima. Pior que tatufa, barba. Falei, para aí, vem cá. O que foi? Vem cá. E eu sentado lá na rampa. Falei, se der conta, sobe aqui. Aí ela subiu, sentamos lá e ficamos dois. Que visão, que coisa, irmãos. Curtindo aquele momento. Nós dois e Deus. Com muita gratidão no coração. Por tudo que Deus tem nos dado. Amém? Mas é só por uns minutos, irmãos. Porque eu estava lá, mas o meu coração está aqui. Preparando uma palavra, preparando algo de Deus. Que Deus mudou tudo agora há pouco. Então, irmãos, nós temos que ouvir o chamado de Deus e partir para o ataque. Desde que Deus me chamou, eu nunca parei, mesmo não sendo pastor ou não sendo pastor, não nasci pastor. Até hoje eu acho que eu sou mais evangelista do que pastor. Eu nunca parei de falar de Jesus para as pessoas. E não vou parar. Porque se nós pararmos, irmãos, se não falarmos, as pedras vão clamar. E se Deus te levantou,
te salvou, te redimiu, te deu graça, dons, talentos, deu bens. Querido, ouça a palavra de Deus hoje, é urgente. Assim como Jesus mandou e disse, olha, é urgente. Não leve nada, não esquenta a cabeça, Deus proverá. Jeová Jireh é o nome do Senhor, o Deus proverá. E Ele tem provido. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez por você antes da Santa Ceia.